gente estava com um desafio muito interessante, muito diferente um pouco daquilo que a gente está acostumado a fazer de culto online, transmissão de culto. A ideia era fazer um culto nacional com uma linguagem completamente diferente, algo novo, trazendo uma proposta diferente de louvor, uma proposta diferente de fundo de pregação, uma proposta diferente técnica do que a gente ia mostrar. E a gente reuniu a nossa equipe, a gente começou a pensar em quais seriam as possibilidades, a nossa identidade, qual seria a nossa linha criativa para esse culto. E foi muito legal, porque a gente está encontrando ferramentas diferentes para criar isso. Eu tenho certeza que o resultado está caminhando para um projeto muito bonito que vai parecer muito isso claramente, assim, com a nossa linguagem para o culto. Bom, com a proposta que o Pedro chegou pra gente, a gente começou a pensar em ideias para esse culto. A ideia era trazer um visual diferente do que a gente já havia fazendo aqui na INCC. E a gente começou a levantar algumas referências e a gente partiu de um culto da Bethel que a gente viu muito legal, com umas luzes azul mais de contra. E a gente pensou trabalhar mais ou menos nessa proposta, algo mais acústico, mais intimista, com as câmeras mais próximas, né, dos ministros, da banda. A ideia era trazer um pouco essa linguagem do backstage para dentro do culto e mostrar um pouco como funciona toda a galera ministrando. Entender que todos nós, os câmeras, a equipe técnica, os ministros de louvor, o pastor, enfim, todos eles estão aqui ministrando através da ferramenta que é a internet, através do culto online. Bom, e a gente como produtores, né, acostumados com backstage, a gente achou que seria uma oportunidade legal para mostrar esse pessoal trabalhando no backstage, para mostrar como o online trouxe muito mais importância para essa galera. Então a gente conseguiu incluir eles no culto, na identidade, porque realmente é um momento único que a gente está vivendo agora e ele precisava ser mostrado. A proposta que a gente chegou foi criar algo diferente um pouco, a gente fugiu um pouco do fundo de um telão e tal para o momento da pregação, a gente trabalhar com algumas luzes de efeito e tal. A gente também brincou um pouco com a troca de contraste das cores, né, do quente com algumas luzes azuis, e pro louvor a gente trazer algo mais acústico, mas não totalmente acústico, fazer um eletroacústico, né, a banda sentada, com uma pegada diferente, as câmeras mais próximas, uma movimentação mais interessante. Acho que a gente chegou numa ideia bacana do que a gente espera que seja a imagem do culto, né? O que a gente espera mostrar para todo mundo. A ideia, a proposta do culto em si já era diferenciada, porque era um culto online. Então a gente não tem a galera, a gente não tem o público aqui. Então o primeiro ponto que é diferente para a gente pensando no aspecto da sonoridade é que a gente vai fazer um som pensando no live stream, pensando em quem está em casa. Então, eu não tenho os elementos da sala de que quem está aqui está ouvindo uma bateria, por exemplo. Então, eu preciso acrescentar tudo isso na mix. Então, que nem no nosso exemplo aqui, a gente usou 14 canais de bateria. Sim, foram 14 canais, 2 canais foram só de ambiência. Só que a gente teve alguns desafios nisso, porque pensando no aspecto visual, na composição do todo, a gente tinha basicamente 3 equipes trabalhando junto. A gente tinha vídeo, áudio e filmagem. E na proposta estava todo mundo aparecendo, estava todo mundo inserido dentro daquele ambiente junto. Então, alguns elementos que a gente usa normalmente no culto, como um acrílico na bateria, que ajuda a segurar um pouco do vazamento do som dos microfones, a gente teve que tirar para que a gente tivesse um aspecto visual legal. E acho que um ponto muito interessante é que dentro da nossa equipe a gente dividiu em 3 áreas, né, trabalhando simultâneo. Só dentro de área, né? Dentro de áudio a gente ainda tinha 3 áreas. Exato. E foram foram 3 divididos de 3 formas: o monitoramento, a live stream ao vivo, a mix ao vivo, né, e a gravação multipista via Dante, né, que a gente tinha uma interface. 32 canais aí ao todo. 32 canais ao todo. Foi uma experiência bem legal, que foi bem marcante. Mudar um pouco de tudo que a gente vinha fazendo, de como a gente vinha trabalhando, para focar e pensar exatamente na composição do todo de um culto online. O desafio foi grande, mas o resultado... deu certo. O final deu certo. Estão vendo aí que deu certo.
Não, e eu tenho certeza que o resultado ficou maravilhoso, ficou muito legal. A gente alcançou jovens do Brasil inteiro através desse culto, foi muito bom. E a gente pôde ver que o mais interessante é que não só através do culto, quem estava pregando ou cantando louvores e etc. Toda a equipe, todo mundo estava ministrando e todos nós fomos ministrados durante esse culto online. E isso que é o mais legal de ver, que toda a equipe pôde trabalhar e pôde servir a Cristo de todo o coração. E isso traz um resultado que é acima da média quando a gente olha para o alcance que um culto online pode ter na internet. Falar sobre o JN Connect é algo que traz muita alegria para mim. Foi um momento marcante nessa caminhada ministerial, algo que a gente nunca imaginou viver, o que estamos vivendo nunca imaginamos viver, mas havia uma grande dificuldade porque nós queríamos fazer algo que conseguisse conectar todo o Brasil. Nós queríamos que todos os jovens que estavam nas suas casas pudessem estar conosco, participando desse momento e de forma ativa, de forma participativa, e nós conseguimos fazer uma interação muito legal. Mas o desafio era criar esse conceito, o desafio era mudar essa ideia de cultos online da forma que estava sendo feito, e isso exigiu uma conexão de toda a equipe de backstage, e eu posso confessar para você que não estava lá, não presencialmente, mas quando tudo acontecia, quando nós estávamos ao vivo na tela, ver o que estava acontecendo nos bastidores, toda a sincronia, toda a excelência no serviço sendo prestado, nos mostrou que a gente tinha conseguido fazer algo desde o lugar que a gente estava, que era conectar as pessoas umas às outras. Então aconteceu de forma maravilhosa, toda a equipe de produção, toda a equipe de som, toda a equipe que estava ali trabalhando nas mídias, todas as equipes que estavam conectadas ali, naquele momento, eles tinham mostrado que o nosso objetivo de conectar pessoas estava acontecendo ali aos nossos olhos, e isso pôde impactar todo o Brasil. Sou muito grato pelo que aconteceu, e o nosso desejo é que isso se torne somente um dos momentos marcantes que nós teremos de toda a nossa história na JN Brasil.